Jesus ordena a nossa santificação. Jesus diz mais perfeitamente crer e como vai se dar o coração. Diz também na Bíblia 28, que é nosso filho, volta o mundo todo passando em nome do Pai e do Filho. É o nome ao participar nós ficamos e em terceiro lugar, é um testemunho de morte para a fé de morte para a vida social. E Deus para uma nova vida. Por isso que nós temos que ajudar na prática. De forma que toda pessoa é submersa nessa vida, morrer na festa dele. É bonito de verdade. E quando essa pessoa está na nova vida de Deus. Amém. E é isso que nós vamos ter. Marcos, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Oitavo, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verna, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriela, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Natalina, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carlos, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Giovana, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Giovana, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.